Oi, gente, eu sou a Celune, sou sacerdotisa da tradição Caminhos das Sombras e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro, vim fazer uma indicação de livro, é esse aqui, O Caminho da Deusa, Mitos, Invocações e Rituais, da Patricia Monahan. Ele é da editora Pensamento, é um livro já antigo, mas que não para de ser publicado e ele é extremamente interessante. No Brasil ele saiu em 2009. O Caminho é assim, ele não é um livro de Wicca, tá? Ele é um livro de espiritualidade da deusa. Então, qualquer pessoa que está interessada em fazer contato com a deusa, em estudar um pouco as mais diversas faces da deusa, esse livro é um livro que ajuda. Porém, para nós que somos wiccanos, ele também é muito enriquecedor. Algumas pessoas dizem que ele é um livro para mulheres apenas. Eu discordo um pouco dessa colocação. Eu acho que os homens, os futuros sacerdotes e os sacerdotes da deusa podem muito se beneficiar com ele. E eu sou suspeita a falar porque sou apaixonada por esse livro. A proposta da Patricia é o seguinte: ela vai falar um pouquinho sobre a definição da deusa, fundamentos da espiritualidade da deusa, rituais com a deusa, vai fazer uma proposta de um ano, uma roda de vivência com a deusa, usando conteúdos do livro dela. Então, ele é bem interessante também para quem é wicano, porque ele dá uma baita ideia muito legal de toda uma roda com a deusa. E aí o que ela faz? Ela pegou 20 deusas, Gaia, Atena, Hera, Amaterasu, Hathor, Afrodite, as musas, Kuan Yin, Artemis, Deméter e Perséfone num capítulo só, Inanna, Isis, Brígide, Saulis e Saulismeita, mãe e filha, também num capítulo só, Oxum, Kali, Kailar, Paivatar, as Mênades e Pomona, tá? Em cada uma dessas deusas, ela trabalha um aspecto. Por exemplo, Atena, tá? Atena, aí o que a Patricia fez? Ela pegou a divindade e atribuiu à divindade um aspecto genérico da nossa vida, por exemplo, força. Aí o que ela faz em cada capítulo? No começo do capítulo ela sempre tem aqui uma invocação, um poema, um canto, enfim, alguma coisa daquela cultura que era feita para aquela divindade. Então só aqui o livro já começa a ser super interessante em termos de conhecimento geral e conhecimento histórico, porque ela retoma uma coisa um pouco reconstrucionista de como era o culto àquela deusa naquele lugar. Depois, todo o capítulo vai ter mito e significado daquela deusa, símbolos daquela deusa, o que já facilita pra caramba para você pensar no seu ritual, por exemplo. Para você pensar em harmonização, para você pensar em círculo, para você pensar em purificação, para você pensar em oferenda. Então, ele já ajuda a dar uma mão na roda do caramba pro seu ritual. Ele vai falar também de festividades, né? Festividades que existiam ou ainda existem, sugestões para invocação daquela deusa. E, no final, a outra coisa que eu queria falar com vocês, porque essa é uma indicação de livro e é também um trabalho de autoconhecimento. Então, a autora propõe aqui perguntas e atividades de autoconhecimento com relação àquela divindade. Então, é muito interessante o trabalho que a Patricia faz, porque você vai ter a questão do autoconhecimento e não vai estar sozinho, vai estar acompanhado da divindade. Porque a proposta dela é que você faça essas atividades dentro de uma vivência com essa deusa, ou um ritual, ou um trabalho encadeado, ou um mês de convivência com aquela divindade. Você vai ter um tempo de convivência com aquela divindade para poder trabalhar aquelas questões. Então, por exemplo, ela coloca aqui assim: quando criança, como você reagia quando era ameaçado ou desafiado? Quer dizer, ela já vai colocar você para pensar em como era o seu posicionamento no mundo naquela época. Como você reage hoje? Se existe uma diferença, quando você começou a mudar e por quê? Então, ela vai propondo não só reflexões, como uma retomada da sua história de vida, né? Com relação a uma série de aspectos da própria vida. Eu não vou ler todas, mas são todas muito interessantes. E aí a cada deusa ela atribui um conceito e ela vai trabalhar nas perguntas e atividades com esse conceito. Então ele também é um livro muito interessante para autoconhecimento. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Hathor. A palavra que ela escolheu para atribuir a Hathor é afeto. Tá?
A imagenzinha que ela colocou para Rapper aqui, é o disco solar. E aí, por exemplo, deixa eu ver uma das perguntas. Sempre tem pelo menos umas 9, 10, às vezes um pouquinho mais de atividades, tá? Pense em si mesma com 8 anos de idade. O que lhe dava prazer naquela época? Pense em você agora. E com 16, 20, 12? O que lhe dava prazer nesses períodos? Qual é a diferença? O que você foi descobrindo a respeito de você mesma conforme você mudou? Examine agora os seus amigos, namorados, sócios e colegas. Quais dentre eles lhe dão prazer e por quê? Então, ela vai fazendo uma proposta exatamente disso, de você ir reconhecendo as questões que são suas e um pouco das coisas que estão por baixo disso, um pouco das suas crenças e ideias sobre você mesmo, que você nem sabe que tem, e que vão guiando seu comportamento. E, de vez em quando, até um vislumbre das questões inconscientes, porque vai ter uns momentos que você vai pensar, eu não sei. E isso vai fazer emergir coisas que você realmente não sabe porque estão na inconsciência. Mas pode ser que essa oportunidade permita que eles emerjam um pouquinho para que você tenha um pouco mais de conhecimento a respeito de você mesmo. E eu quero finalizar esse vídeo falando um pouquinho de Hera. Ela escolheu a palavra dignidade para representar a deusa Hera. E eu acho que foi assim um acerto tão grande da Patricia. O capítulo de Hera vale o livro. É emocionante. É o poder feminino. É incrível a retomada que a Patricia faz para a gente trabalhar com Hera. É maravilhoso, porque Hera representa muito do que a mulher vive desde sempre e no mundo de hoje em dia também. Essa expoliação do nosso lugar, do nosso corpo, da nossa vida. Então ela faz uma retomada disso e propõe atividades com Hera para a gente repensar, inclusive, a nossa cultura. É demais. A deusa é maravilhosa e a Patricia fez um trabalho incrível. Então eu só vou ler para vocês o louvor que ela coloca aqui no início do capítulo e a gente encerra já já. É só para vocês ficarem apaixonados junto comigo, tá bom? Entoemos louvores a Hera, a deusa das mulheres, aquela que reina no seu trono de ouro. Entoemos louvores a Hera, filha da terra, filha da mais antiga das deusas. Entoemos louvores à rainha dos deuses, entoemos louvores à mais bela das deusas. Ninguém é mais amado do que tu, feminina Hera, ninguém é mais respeitada. Ninguém é mais reverenciado do que tu, majestosa Hera, ninguém é mais abençoado. Acima de todos os outros, és a mais respeitada, acima de todos os outros, és a mais amada. Gente, eu fico arrepiada, eu acho incrível. Bom, espero que vocês se divirtam com o Caminho da Deusa. Eu ganhei esse livro do meu amigo Aldebaran. Ele é que comprou no sebo, tá? Ele me contou depois. Meu amigo Aldebaran, obrigada, adoro, amo esse livro que você me deu e faço super bom uso dele. Espero que vocês também façam, que vocês encontrem e que curtam o Caminho da Deusa com a Patricia Monahan. Se você curtiu, dá um joinha, depois me conta o que você achou do livro. Blessed be!